Bem-vindo a mais um Fora de Cobertura, programa que hoje começa com uma nota triste. Tivemos que cancelar a função de convidado do programa, porque no nosso último programa o nosso convidado destratou o Serginho, não demonstrou nenhum respeito ao diploma de Serginho, mesmo sabendo que em várias mesas redondas por aí em Copa do Mundo temos inclusive Maite Proença, temos Jorge Versilo comentando futebol. Inclusive temos até Paulinho Criciúma ganhando dinheiro com a Copa do Mundo, Serginho. Com certeza, Daniel. Agora o Casagrande teve uma recaída, hein? Agora, em relação ao convidado Rafinha Bastos, Daniel, eu perdoei ele. A sorte dele é que você tem um coração puro, Serginho. Em relação à recaída do Casagrande, realmente também é um assunto que me entristece, mas são as más companhias, Serginho. Porque depois que a equipe de comentarista da Globo ganhou a presença de outros ex-atletas, Casagrande não resistiu. Com certeza, mas eu confio na recuperação de Casagrande, Daniel. Espero que ele volte para trilhar o caminho normal. E a seleção brasileira, Serginho? A gente viu o primeiro tempo, achou que tinha sido ruim. A gente não sabia, mal sabia. A gente aquele era o bom. O ruim foi o segundo. A gente era menos infeliz e não sabia no primeiro tempo. Com certeza, né? Inclusive é o seguinte, eu quero pedir de volta o meu dinheiro. O dinheiro do ingresso em relação a esse jogo. Que foi 0x0, não teve gol nenhum. Quero meu dinheiro de volta. Serginho, eu não sou especialista em Código de Defesa do Consumidor, mas acho que você não tem direito a ser ressarcido por um item que você nunca adquiriu. No caso, o ingresso para um jogo da Copa. Mas eu paguei por tudo aquilo ali, Daniel. Com certeza tem muito do meu dinheiro ali naqueles estádios, naquilo tudo ali. Quero meu dinheiro de volta assim, vou lutar por isso. Brasil 0, México 0. Grande problema da seleção brasileira continua sendo deixar o atleta Marcelo solto na área, livre de marcação. E a gente sabe que ele é perigoso. Se ele ficar ali jogando sem marcação, ele vai meter outro gol contra o Brasil. Inclusive agora, Daniel, eu queria dizer uma coisa aqui. Eu não tenho medo do México, Daniel. Também não tenho medo do México, principalmente agora que a partida acabou. Mas o que mais me preocupou durante o jogo foi que até o Jefferson, fazendo aquecimento na beira do campo, estava correndo mais que o Paulinho em campo. Agora eu quero fazer um destaque positivo em relação à escalação do atleta Hulk no banco, Daniel. Onde ele cumpre muito bem a função de menos um e ocupa todos os espaços do banco, Daniel. O grande destaque pelo lado do México, na minha opinião, foi a torcida mexicana, que empurrou o time em todos os momentos, principalmente nas horas de tiro de meta para o Brasil, demonstrando assim uma alegria combinada com um total desconhecimento das regras do futebol. Com certeza, né? Eu também não acredito na possibilidade de um tiro de meta reverter num gol para o time adversário. Né? Esse excesso de alegria, na verdade, e desconhecimento pode ser um excesso de confiança por parte da torcida mexicana, que tem esperança de que o Júlio César cobre um tiro de meta contra a própria meta, convertendo aí num gol do México. O que seria perfeitamente possível em se tratando de Júlio César, né? De parte da torcida brasileira, o que me preocupa mais são essas músicas constrangedoras, Leleô, Leleô, Brasil. Eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor, isso é realmente muito constrangedor. Muito. Gostaria que todos os torcedores do Brasil fizessem uma grande reunião onde ficasse decidido colocar um fim a essas canções e se adotasse algo que tenha mais agressividade, virilidade e que empurre mais o time e não soe como uma excursão escolar a caminho de um apoio às meninas do vôlei. O que eu queria comentar em relação ao Ola, Daniel, que eu tenho a crítica em relação ao Ola, que apesar de ser uma manifestação muito festiva e muito bonita, demonstra, na verdade, que o jogo está muito ruim. Então, quando tem uma Ola em campo e rolando no estádio, significa que o jogo não está bom. E isso eu tenho certeza que reflete para os jogadores. Só vou alertar você em relação a um aspecto básico de lógica, que é quando uma coisa é ruim e uma coisa não é boa, elas têm o mesmo significado. Eu acho precipitado dizer que o jogo foi 0x0, porque ainda não acompanhei a confirmação dos chutes a gol através daquela tecnologia que mostra se a bola entrou ou não. Então agora realmente eu estou muito fascinado com essa tecnologia. Eu só comemoro depois que o gráficozinho mostra a bola entrando e fala gol. É como se a gente comemorasse um segundo gol, né, Serginho? Um quando a bola entra e outro quando o computador mostra a bola entrando. Então vamos aguardar aí, Serginho, para ter certeza que o jogo foi realmente 0x0, que pode ter sido de repente aí até um 4x1 pro Brasil. Daniel, eu discordo de você em relação a isso, até porque eu vibrei muito na hora desse gol, Daniel. Mas o fato de você vibrar não faz com que tenha sido gol, até porque não houve nenhum gol a ser vibrado na partida. O lance que você está falando foi um lance que a bola passou por trás na rede pelo lado de fora, o que balança a rede pelo lado de fora, mas não é gol, é um gol irregular.
Mas minha manifestação foi regulada. E eu continuo vibrando e mantenho a minha vibração. Anulação de um gol é o gol do Bandeirinha. Quando o Bandeirinha anula um gol, é o momento de glória dele. Quando a câmera fecha nele, ele pode de repente beijar a aliança, fazer um coraçãozinho com a mão, ou até levantar o uniforme e mostrar uma mensagem politizada na camisa por baixo do uniforme. Gostaria, inclusive, que os bandeirinhas comemorassem mais os gols que eles marcam. Agora, o bandeirinha, quando ele marca um impedimento, que não é um gol contra, ou é um gol anulado do próprio bandeirinha que anulou a sua marcação. Você entendeu a minha pergunta, Daniel? Eu entendi sua pergunta. Suas perguntas vão ser muito simples de serem compreendidas, Serginho. Você vem evoluindo bem no programa, mas você até hoje não apresentou nenhuma linha de pensamento que necessitasse de uma reflexão maior. Isso não é uma crítica que eu estou fazendo a você, é apenas uma característica sua de ser um pensamento, um raciocínio mais curto. Um raciocínio que pode salvar vidas, Daniel. Não pode salvar a vida. O que eu acho interessante, Daniel, mas um interessante de uma maneira ruim, porque o que deixa a coisa não desinteressante, porque ela continua sendo interessante porque ela interessa, mas ela é ruim. Interessa porque preocupa. Muito preocupante. Que é o fato dele... Exatamente, não é interessante, é preocupante. Você sozinho, tá dizendo? Você conseguiu, passo a passo, realizar o raciocínio que você queria e encontrar a palavra adequada para o seu raciocínio. Eu continuo dizendo o seguinte, que o problema atual do atleta Daniel é que ele tá sendo escalado na função errada, Daniel. Ele está sendo escalado na função do mais nenhum, que é uma função perigosa. É uma função completamente diferente do menos um. É uma função tática. Explica pra gente. É uma função quando ele está em campo, nenhum outro jogador está no campo naquele mesmo lugar. Que poderia ter um atleta, Michael, por exemplo, fazendo a função dele. Mas não, o Daniel Alves ocupa aquela função e mais nenhum outro atleta pode ocupar aquela função. E isso se traduz o quê? Ele não acerta nenhum cruzamento, ele não acerta nenhum escanteio, ele não acerta nenhuma cabeçada, ele não acerta nenhuma cobertura. Né? Então ele é um atleta que não faz nada. Desarme. Nenhum desarme, então ele é um atleta mais nenhum. Mas isso não é uma característica de todos os atletas, Serginho? Que eles ocupam uma posição do reserva dele? Isso não é uma característica primordial do atleta titular? Ele ocupa a vaga do reserva e por isso ele é denominado titular? E o reserva é reserva? Porque o reserva é o reserva do titular? Talvez tenha sido uma redundância da sua parte, Serginho. Eu acho que agora você, infelizmente, você falou uma grande bobagem, mas eu tenho certeza que você, com toda a sua inteligência e sua capacidade, vai conseguir passar por cima disso, como eu já passei durante muitas vezes. Porque ele entra em campo, mas não entra em campo para fazer a função da qual ele foi, que é jogar futebol. Ele apenas anda de um lado para o outro e só. Bélgica! Essa história, Serginho, de excelente geração belga, pra mim sempre foi coisa de jornalista, torcedor do Chelsea, crítico de CT. Tudo é falta de CT. Qualquer time que perde, perdeu porque não tem CT. Se ganhou é porque o CT é bom. Se perdeu é porque o CT não tem água quente. Eu vim alertando pra isso, tanto que fui citado na grande imprensa hoje pelo jornalista Rafael Gonçalves, um jornalista que desconheço, mas ainda assim me honrou muito com essa citação. E esse reconhecimento do meu trabalho. Com certeza, Daniel. Inclusive, queria te parabenizar em público aqui por essa citação, porque tenho certeza que isso é tudo fruto do seu trabalho. Inclusive, diria para você o seguinte, que eu ficaria também muito honrado e feliz, que é um grande sonho meu, ser um dia ser citado por algum jornalista, Daniel. Menos pelo Paulo César Vasconcelos. É que se um dia isso acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer, eu vou ajudar você e vamos ler juntos essa citação, porque eu sei que apesar do seu esforço e da sua evolução na leitura e na escrita, você ainda confunde algumas letras, alguns números, até alguns desenhos, enfim, símbolos em geral, você tem uma certa dificuldade. Eu tenho só um certo receio, Daniel. Queria fazer um apelo aqui para que você... Eu sei, às vezes, até no intuito de me agradar, você não me engane lendo uma coisa falsa, Daniel. Caso eu não seja citado, eu preferia que você não inventasse. Tudo bem. A seleção belga era para ser a surpresa da Copa, de tão cotada para ser surpresa, acabou sendo surpresa por não ser surpresa. O que não deixa de ser uma surpresa, demonstrando que os cronistas esportivos estavam certos mesmo estando errados, Serginho. Com certeza, Daniel, e aqui eu queria fazer uma crítica a todos os cronistas esportivos. Me fizeram perder no bolão ontem, Daniel. Dizendo essas coisas todas sobre a seleção da Bélgica, que a seleção da Bélgica era a grande seleção da Copa. Fui colocar o placar lá, me ferrei todo, Daniel. Mas a Bélgica ganhou, Serginho. Exatamente. Quando eles começaram a falar isso tudo da Bélgica, na hora eu apostei tudo na Argélia, porque eu não acredito em nada que eles falam. Na Argentina! A Bósnia perdeu, Serginho, o jogo contra a Argentina, mas a Argentina não ganhou.
Então a Bósnia perdeu 3 pontos, a Argentina não conquistou esses 3 pontos, de modo que eu consultei o regulamento e o regulamento não prevê esse tipo de situação. Então temos aí 3 pontos que estão flutuando na tabela e a FIFA tem que tomar uma decisão em relação a para quem vão esses pontos, Serginho. De repente, Daniel, esses pontos poderiam ser dados por uma seleção que não está ganhando nada, para alegrar a população desse país, Daniel. De repente a Suécia, pelo fato de não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo, poderia ganhar esses 3 pontos para vir também e participar. Trazer umas suecas. Com certeza, eu seria muito feliz. De qualquer maneira, também, se a seleção da Suécia não pudesse usar esses 3 pontos, poderia usar numa próxima competição, de repente. Uma competição até de outro esporte. De repente até para alguma coisa que não seja esporte, Serginho. Esses 3 pontos. Milhas aéreas, de repente. Lembrando que, por mais que a seleção da Suécia venha e o Ibrahimovic, que ficou de fora, venha, o Ibrahimovic não é sueco, ele é romeno naturalizado. Então, mesmo que o Ibrahimovic faça uma operação de troca de sexo, ele jamais será uma sueca. Mas foi bom, Daniel, para a seleção argentina não ter ganho esse jogo, ganhando de uma certa maneira esse jogo. Ela ganhou apenas porque a Bósnia não ganhou. Porque se ela realmente tivesse ganho, poderia se transformar tudo num grande oba-oba, Daniel. Porque aquele gol que o Messi meteu, eu já fiz mais de 300, Serginho. Inclusive, já joguei na Liga Bósnia de futebol. Fiz um gol muito parecido com esse uma vez do Messi lá. Numa arrancada que eu dei, pisei numa mina terrestre, perdi boa parte do meu pé direito. Continuei em velocidade vertical em direção ao gol, concluí o gol e fiz um belo gol. Com certeza, Daniel. Me lembro muito bem desse lance e queria aqui fazer uma revelação aqui a todo mundo de casa, Daniel. Porque pelo que eu me recordo, o fato de você ter ido sangrando por toda a parte do campo foi aquilo que deu origem ao que hoje eles chamam de análise tática, Daniel. Exatamente. Sangue pisado que eu deixei, o rastro de sangue pisado que eu deixei e os fragmentos ósseos permitiram que os analistas lá comentassem toda a sua movimentação até a hora do gol, Daniel. Inclusive, que eles olhassem a falha de marcação. Exatamente. Depois, durante o jogo, também continuei caminhando sem um pedaço do pé, sangrando por todo o gramado, porque eu era imprescindível para a equipe, continuei em campo. Com certeza, Daniel. Inclusive, uma pena que aconteceu é que no segundo tempo o atleta do time adversário usou aquela avenida que você criou ali, porque ele sabia que ele não tinha mais nenhuma mina. E ele acabou fazendo 2 gols e, infelizmente, naquela época, não sei se você se lembra, o time perdeu, Daniel. Equador! Porque nós viemos criticando as atuações do atleta equatoriano Eraso na equipe do Flamengo, que não estava adaptado ainda ao futebol brasileiro, portanto fazendo atuações abaixo da crítica, e a imprensa equatoriana nos atacou, dizendo que Eraso ia dar a resposta em campo na Copa do Mundo, mas não foi o que aconteceu. Continua realmente uma atuação horripilante por parte de Eraso, mostrando que ele não só não se adaptou ao futebol brasileiro, como não se adaptou ao futebol, não se adaptou ao esporte, não se adaptou à vida, Serginho. E eu queria dizer para você, Daniel, que o atleta Eraso, ele já passou por uma etapa assim, que é aprender a andar. Agora ele precisa aprender a andar com a bola, Daniel. Quem está caminhando muito bem nessa Copa do Mundo é o atleta Valdívia, que me surpreendeu com um caminhar consistente, decidido e regular. Utilizando todas as pernas. Utilizando as 2 pernas, flexionando os joelhos, utilizando bem os tornozelos, caminhando muito bem, que eu não esperava que isso fosse acontecer, Serginho. Mas agora em relação ao Equador, temo por uma última colocação aí da seleção do Equador nessa Copa, Serginho. Inclusive, a gente não sabe nem o que acontece quando uma equipe é rebaixada numa Copa do Mundo. Nem tem rebaixamento. Com certeza, Daniel. É muito preocupante porque, de repente, uma equipe do Equador que tiver um desempenho tão ruim, ela pode ser rebaixada, de repente, por um outro campeonato, Daniel. De repente, até por um futebol feminino. Isso poderia confundir mais ainda a cabeça desse atleta, que já tem uma expressão de confusão mental constante. Eu temo, inclusive, para um AVC. Queria fazer um comentário. Nós vamos confirmar se existe esse tipo de rebaixamento para o futebol feminino na Copa do Mundo. Caso não haja, e existe chance de não haver, o Eraso pode ficar tranquilo, que ele, esse ano, então, só vai ser rebaixado em uma das competições que ele está disputando. Daniel, se você reparou na atual forma da maca, Daniel, que eles estão utilizando. Uma maca que, inclusive, eu achei de uma maneira muito inteligente, Daniel, porque a maca lembra uma gaveta de necrotério, Daniel. Já é um mini caixão, que o jogador lesionado já está ali, se o jogador falecer em campo, ele já é engavetado no ML na mesma hora. Exatamente. A praticidade dessa maca impressionou o mundo inteiro. E com certeza, Daniel, e esse design com certeza tem evitado que os jogadores caiam de qualquer maneira, Daniel. E evitando assim a cera, porque assim que o atleta vê aquela bandeja vindo
nas mãos dos maqueiros, eles levantam rapidinho e fica bom. Com medo do enterro, de um óbito prematuro. De repente, Ser enterrado vivo, né? pode criar dificuldades para um atleta de ser enterrado vivo, realmente desagradável, Sérgio. Análise relâmpago! Uruguai 1, Costa Rica 3. Começaram a fumar há pouco tempo, Daniel. Tão garoto ainda. Irã 0, Nigéria 0. Sai os dois. Espanha 1, Holanda 5. Agora sim, experiência. Inclusive, na comemoração do gol da Holanda, achei que o Van Persie fosse enfiar uma porrada no técnico, mas não, era só uma comemoração viril. Inglaterra 1, Itália 2. Bem feito. Chile 3, Austrália 1. Nunca foi Austrália, Daniel. Tem esse sonho. Já tô com raiva, inclusive, por antecipação nas piadas que o Tadeu Schmidt vai fazer com o atleta australiano Leque. Alemanha 4, Portugal 0. Porrada em Pepe. França 3, Honduras 0. Tenho medo da França. Honduras jogou com um time completo, demonstrando mais uma vez que isso não significa nada. Colômbia 3, Grécia 0. Nomes difíceis, jogo fácil. Olha só, eu gostaria agora de destacar o tweet do dia, que é o nosso mais novo quadro. Então eu vou anunciar agora esse quadro para que fique bem claro que ele existe. Tweet do dia! O tweet do dia é do nosso amigo, nosso comentarista esportivo, é Paulo Soares, um amigão. Ele diz aqui: boa noite a todos. Concordo, né, com esse tweet. Inclusive, digo mais. Bom dia e boa tarde a todos também. Boa manhã. O bom dia engloba a boa manhã, né? Ou não? Bom, se o dia tem 24 horas, o bom dia engloba a boa noite também. Então talvez não tenha sido um bom tweet, Daniel. Mau uso do diploma de jornalismo também. Eu queria dizer que o diploma do jornalista... Eu acho que essa questão do diploma é uma questão que foi já explorada no programa. Você ficar enaltecendo o fato de você ter um diploma, eu acho digno, acho louvável da sua parte, mas você agora atacar o diploma dos outros profissionais, eu acho que é muito cedo para você fazer isso. Você tem que conquistar muita coisa para chegar no ponto de desmerecer diploma de outros profissionais. Tá bom. Concordo. Gostaria que você pedisse desculpa agora ao Paulo Soares, enquanto ainda estamos filmando, Serginho. Desculpa, meu querido jornalista Paulo Soares. Por ter tentado falar alguma coisa em relação ao diploma que eu não consegui. Mas era uma crítica, com certeza.